profissão, profissionais. Certo, a profissão, né? Isso foi em 1968. Peraí. Não, 40 e... Peraí, foi... Eu vou dar uma data que eu entrei na firma. Certo. Que eu entrei na firma, né? Foi 60... Quando o senhor começou a trabalhar, basicamente? Exatamente. Eu comecei, vamos dizer assim, eu comecei a trabalhar mesmo foi em 1945. Quando o senhor começou? Comecei no departamento de estrada de rodagem. Qual era a sua função ou cargo lá dentro? Minha função era trabalhar em galerias, Ah, certo. fazer galerias, né? Senhor Cláudio, o senhor pertenceu a algum partido político no passado? Pertenci o primeiro partido que eu... Aliás, eu só entrei num partido, no PCB. E atualmente o senhor ainda é militante? Até agora. Continua militante? Continua. O senhor podia relatar como é que foi a sua participação para organizar o pessoal do Departamento de Estradas de Rodagem, pelo aumento de salário? Como é que foi essa sua participação? Eu havia chegado do estado de Mato Grosso. Sim. Com uma filha, tinha casado, eu era recém-casado, e minha filha mais velha estava com 6 meses, né? Eu cheguei, comecei a trabalhar em Cubatão, né? Na Via Anchieta. Certo. Né? E aí, na Via Anchieta não existia, os trabalhadores do DR, melhor dizendo, não existia sindicato. Eu tinha que procurar jeito de trabalhar, mas tinha que ter sindicato. Como não tinha, eu organizei uma comissão de reivindicação, composta de uns 6 elementos. Né? Isso aí era o sindicato legal, para a gente poder atuar, né? E fazendo isso, eu vim aqui em Santos, na tribuna, com essa comissão, anunciando a existência dela, né? Porque não existia sindicato e a única forma da gente atuar legal era com essa comissão, né? Correto. Mas tinha que anunciar para a gente não correr o risco de ser punido severamente, né? Naquele tempo era difícil a gente fazer um trabalho desse, porque reivindicar as coisas para os trabalhadores era difícil, né? Então eu organizei essa comissão de 6 elementos. Certo. Vocês chegaram aí nessa comissão até a Assembleia Legislativa e a jornais. Por que vocês exatamente foram para a Assembleia Legislativa de São Paulo? Porque lá existia um deputado, chamava Porfírio da Paz. Certo. Um São Paulino, né? Ele era São Paulino, né? Certo. Ele fazia questão de falar que era São Paulino. E ele era muito, muito bom, muito atencioso. E então nós fomos lá procurá-lo para ler o nosso memorial na mesa da Assembleia, que é para o povo tomar conhecimento que a gente estava
lutando por uma causa, né? Certo. Por uma causa, que era a reivindicação dos trabalhadores do DR, que naquele tempo não ousava reivindicar nada, tinha medo de reivindicar as coisas. Quer dizer, eu cheguei e fui fazer isso pela primeira vez. Pela primeira vez. Certo. Seu Cláudio, em 1949, Cubatão se emancipou politicamente, se eu não me engano, né? O senhor foi candidato a vereador e como é que foi a sua eleição? Ela foi feita mais pelos trabalhadores do DR, né? Porque em Cubatão mesmo, eu era novo em Cubatão, conhecia muito pouca gente. Eu não tinha, assim, grande conhecimento. Mas os trabalhadores me conheciam. Certo. Então, quando eu anunciei que ia me candidatar, eles disseram que eu pudesse me candidatar, que eles iam votar comigo. E o senhor foi candidato por que partido? Pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Ah, certo. Porque no PCB era ilegal. Ilegal, né? Então, o PTB que dava legenda, deu legenda para nós, né? Agora, para a gente identificar que não era PTBista, a gente usava fazer a propaganda com candidato de Prestes. Ah, certo. Candidato de Prestes. Né? O senhor foi cassado. Por que motivo? Porque naquele tempo o governador era o Adhemar de Barros, né? E ele era um homem que perseguia muitos trabalhadores. Então, eu, na Câmara, fazia discurso atacando a atitude dele, né, contra os trabalhadores. Certo. O DR estava com o pagamento atrasado 5 meses atrasado, pagava os trabalhadores com vale. Né? Então, eu criticava ele. E na Câmara existia um jovem, que era vereador também, como ele, que era do PSP, do Partido Social Progressista. Social Progressista, né? Então, ele não gostava que eu fizesse crítica ao governador. E ele achou que daquele jeito eu não podia continuar na Câmara e fez um requerimento lá e pediu a cassação Isso. E o senhor foi cassado, de fato? Fui cassado. Fui cassado. Como é que foi o seu ingresso na indústria petroquímica e em que empresa o senhor trabalhou? Eu trabalhei na Companhia Brasileira de Estireno. Entrei nessa empresa cerca de uns 7 anos. Certo. 7 anos e pouco. E em que ano mais ou menos o senhor entrou lá, o senhor lembra? É uma data que eu sempre recordo. Eu não sei se eu... Deve ser década de 50, né? Foi... Ah, tudo bem, seu Cláudio. No momento, eu não estou lembrado da data, né? Certo. Como é que aconteceu a organização da Associação dos Químicos, dos Petroquímicos, né? A Associação dos Petroquímicos surgiu com a ajuda do presidente da federação, que já existia, né, no estado de São Paulo, existia
de pouco tempo, ele chamava-se Francisco Floriano Desenho, né? Era o presidente da federação. Então, ele com o Toledo era um operador A, que tinha nascido. Através dele, nós começamos a organizar a associação, etc. E até que ela se organizou de fato, né? O Sindicato dos Petroquímicos surgiu mais ou menos em 1960, né? Como é que se deu a escolha do senhor para presidi-lo? Foi assim, eu fiz parte da primeira diretoria, como da primeira diretoria do sindicato. Aí o presidente, que era da associação, ele encabeçou a chapa. Mas ele foi mandado embora da Sireno, né? Quando ele foi mandado embora, e nós não tínhamos condições de mantê-lo, né? Ele tinha que trabalhar. Ele é um homem assim de classe média, né? E nós não podíamos mantê-lo. Então a diretoria se reuniu e escolheu eu para ficar no lugar dele, do Toledo, né? Porque ele ia embora, não tinha condições de manter no sindicato. Certo. Como é que o senhor agiu ao assumir a presidência do sindicato? Logo que assumi a presidência do sindicato, que os companheiros me escolheram, eu senti uma responsabilidade muito grande nas minhas costas. Eu estava trabalhando na Sireno de operador B. Eu era operador B. Aí eu pedi licença à Sireno para trabalhar só para o sindicato, né? E ela concedeu, uma vez que o pagamento fosse feito pelo sindicato, não por ela. Ela não pagava, né? Ela deu licença só. Aí eu comecei, a primeira coisa que fez foi reunir os trabalhadores por empresa, para saber qual eram as reivindicações, né? Então, eu fiz assembleia com a Sireno, assembleia com a Alba, com a Copebras, com a União Carbide, com a Carbocloro, com todas elas. Fiz assembleia individual. Aí eu fiquei sabendo das reivindicações deles, que eles queriam, né? Aí eu fiz um apanhado de todos esses dados e fiz um memorial, né? Fiz um memorial. Depois eu convoquei uma Assembleia Geral de toda a categoria, né? E eles confirmaram aquelas reivindicações, né? Então, aprovaram, né, as reivindicações em Assembleia Particular, depois na Assembleia Geral, e deram ordem que eu podia agir, né? Só que eram reivindicações muito difíceis, muito difíceis. Que reivindicações eram essas, seu Cláudio? Era, por exemplo, eles queriam trabalhar 6 horas ganhando 8. Queria 30% de periculosidade sobre o trabalho, sobre o salário, né? Queria 20% de turno sobre o salário.
queria salário família, de que todos tivessem salário família, né? E aumento de salário de 6 em 6 meses, eles queriam. Naquele tempo a inflação não era tão grande como hoje, era pequena. E, enfim, para o pessoal de administração, eles queriam, além disso, eles queriam queria trabalhar 48 horas por semana, né? E nós anotamos tudo isso e vamos lutar por ela, né? Por essas reivindicações. E aí, em 62, vocês partiram para uma greve, né? Qual foi exatamente o motivo dessa greve? É porque as empresas, ao receber o ofício que eu enviei para elas, elas aceitaram reunir conosco, mas não concordaram com as reivindicações. Isso é impossível você trabalhar 6 horas e ganhar 8 horas. Isso é impossível. Ganhar 30% de periculosidade, 20% de turno, 20% de insalubridade, tudo isso sobre o salário? Não é possível. Elas falaram, né? Aí eu disse, bom, eu falei com o pessoal, fui na porta das fábricas, conversei com todos os trabalhadores que os patrões não queriam aceitar pagar aquelas reivindicações, né? E, então, que nós teríamos que preparar para uma greve. Foi na porta da fábrica dizer isso, como disse também nas assembleias, né? E eles disseram, está certo, então, se o problema é esse, nós vamos ter que nos preparar para isso, né? Ficaram mais ou menos de acordo. A greve foi considerada ilegal, né, durante o decurso dela. Por quê? Porque é o seguinte, nós entramos em greve porque nós sabíamos que era só a greve, só com a greve, a gente podia conseguir isso. E entramos em greve. Nós ficamos cerca de 15 dias parados, né? Uhum. Era difícil, porque o pessoal aceitava ir à greve, mas quando eles receberam a pressão das empresas dizendo que eles tinham que trabalhar, tinham que furar a greve, então eles queriam voltar, alguns queriam voltar a trabalhar. Tive que organizar os piquetes na porta de cada uma delas para impedir que entrasse alguém para trabalhar. E as empresas mandavam a perua buscar o pessoal em casa para vir trabalhar. Aí a polícia atacava os piquetes, era o Carvalho Pinto governador, não é? Uhum. Atacava os piquetes e nós tivemos que reagir ali, né? Então, a greve foi considerada ilegal porque o tribunal julgou a greve. Hoje, eles falam que a greve é abusiva, né? Naquele tempo, eles falavam que era ilegal. Certo. Ilegal.
né? Então, ele dizia ilegal porque o tribunal julgou a greve ilegal, né? Certo. Por isso. E como é que aconteceu a greve geral de solidariedade que foi efetuada pelo Fórum Sindical de Debates em Santos? Porque dentro do período de 15 dias, todos os presidentes de sindicato aqui de Santos tomou conhecimento da greve, né? Nós nos reuníamos para discutir esse problema no Fórum Sindical, né? E eu informava o Fórum Sindical, o presidente do sindicato de toda a Baixada, que a situação estava difícil, porque o tribunal havia julgado a greve ilegal e a categoria era pequena, não aguentava a pressão da polícia, né? Era preciso uma solidariedade, né? Então, eu conversei isso com o Silvino, conversei com o Almeida, que era presidente do Sindicato de Docas, conversei com o Domingos Garcia, que era presidente da Estiva, conversei com o Panfidalgo, que era presidente do Carris Urbano, naquele tempo era bonde, né? Certo. Conversei com todos eles, se eles podiam dar assembleia da solidariedade. Eles disseram, você vai em nossas assembleias. Nós vamos convocar a assembleia e você vai explicar isso lá, para a categoria. Se a categoria aprovar, então nós vamos te dar apoio. E assim eu fiz. Mandei o ofício para cada um sindicato, e fui na Assembleia explicar aos trabalhadores porque nós estávamos em greve. Eu dizia que as companhias tinham muito lucro e a gente trabalhava em situação de perigo, de insalubridade, e ele não queria pagar esses direitos, que era de lei, né? Então, eles concordaram em me dar essa solidariedade. E, de fato, deram. E houve, então, a greve geral, né, em toda a Baixada? Houve a greve geral em toda a Baixada, mas nós nos concentrava muito em Cubatão. A Cosipa também parou, estava em construção. Ela tinha mais ou menos 20 mil operários trabalhando lá, e o presidente do sindicato era o Vitelbino. O Vitelbino me deu apoio, e o pessoal ia para lá, reforçar os piquetes, etc. E assim que foi dada a solidariedade. Seu Cláudio, parece que existiram lances, situações meio pitorescas, né? Parece que numa delas o senhor Geraldo Silvino, que era o presidente do Fórum, se eu não me engano, né? Ameaçou tirar as calças de um chefe da Carbaide. Como é que foi? O senhor podia nos contar? Isso foi porque nós estava determinado não deixar ninguém entrar nas fábricas. E ele queria forçar a entrada. O piquete era no Largo da Matriz, em Cubatão, antes daquela ponte, da ponte de Arco, né? E então ele queria forçar, com um carro cheio de pessoal da empresa, queria forçar a entrada. Aí o Silvino com o presidente do fórum, disse assim, olha, não tente atravessar a ponte, não, a furar a greve, porque senão eu já mando os trabalhadores tirar sua calça aqui mesmo na praça. Aí ele
ficou sem o pessoal bateram palma, etc., e mostraram disposição para isso, né? Então ele viu que a coisa estava feia, ele saiu dali, se retirou. Como é que aconteceu o fim da greve? O fim da greve, depois que o Porto parou, que parou o transporte aqui em Santos, que é claro que nós ficamos 15 dias parados, mas a greve geral foi uns 3 dias, por aí assim. Então, o Porto parou, o transporte parou, e aí eu fiquei pensando assim, numa reunião que nós realizamos do fórum. O fórum reuniu para dar um balanço, né, nessa situação. Então, chegou uma telefonema de São Paulo, do presidente do tribunal, Dr. Décio de Toledo, né, me chamando lá, que eu fosse, que o pessoal das empresas, os advogados das empresas, estavam lá me esperando. Aí eu peguei e comuniquei aos presidentes do sindicato que estavam presentes, né? Aí eles disseram, bom, então nós vamos ter que ir com você para saber o que é. E fomos, cada um foi com sua perua, com sua diretoria de sindicato. Nós marcamos hora e fomos para São Paulo. Quando chegamos no tribunal, então o doutor Décio estava lá sentado na mesa com os advogados da empresa, né? Então ele disse assim, Cláudio, a greve, vocês estão fazendo greve, mas o pessoal das empresas, os patrões estão querendo dar aumento, atender às reivindicações suas. Aí, então, ótimo, né? Ótimo. Pedi ao nosso advogado, que era o doutor Dante Leonelli. Então, ele leu lá o memorial com todas as reivindicações, etc. E são essas reivindicações. Se os senhores querem aceitar, assinar isso aqui, então vamos já. E eles disseram, nós estamos de acordo com esse memorial, nessas reivindicações. Eu fiquei preocupado com isso, né? Eu digo, por que será? É claro que a greve geral teve um peso muito grande aqui em Santos, né? Uma repercussão muito grande, etc. O Porto parado. Mas eu fiquei assim pensando, por se eles atenderam tudo isso, aí estou vendo, me chamaram para assinar, eu assinei, eles vieram, cada um assinou representando sua companhia e disse que estava atendido às reivindicações, né? Então eu tive muita preocupação com isso, né? Deles atenderem tudo. Quando nós chegamos em Cubatão, estava cheio, superlotado, a sede do sindicato. Não cabia mais ninguém. O pessoal estava na rua, né, conversando e coisa. Aí nós chegamos e dizemos, como é, Cláudio? Como é que foi lá e coisa? Aí eu entrei com o memorial assinado
Eu fui na mesa assim, como nós estamos aqui, e